Amados, muito bom dia. Hoje é dia 10 de maio do ano da graça de 2023 e continuando nas nossas reflexões na carta de Paulo aos Gálatas e estando nós já no capítulo 3 a ver alguns aspectos importantes deste texto, como lembramos, o versículo 1 deste capítulo é Paulo a denunciar o foco, também um dos motivos da sua intervenção através desta carta. Havia um desvio no coração daqueles irmãos, dos irmãos daquelas igrejas, e Paulo estava a corrigi-lo, e ele estava a denunciar o fascínio que algumas pessoas e doutrinas tinham causado no coração deles, que os encantou e que os fez desviar do evangelho puro que lhes tinha sido denunciado e revelado através do apóstolo Paulo, esse evangelho de Jesus Cristo. É interessante que no capítulo 3 Paulo vem fazer algo que nos deve fazer pensar. Para aqueles que estavam a fascinar aqueles irmãos e que o estavam a fazer através de um retrocesso à experiência do Antigo Testamento, através do cumprimento da lei, particularmente muito rodeado pelo todo o aspecto religioso que o judaísmo acabou por trazer à vida daquelas pessoas e do povo de Deus. Não ignoramos que Abraão é, obviamente, uma figura central. Se, por um lado, olham para Moisés como aquele através de quem Deus trouxe a lei, por outro lado, todos sentem na sua identidade de fé Abraão como o pai dessa fé. E é interessante porque Paulo vai resgatar exatamente essa figura importante e falo exatamente para dar-nos a perceber e para revelar onde estava realmente o problema. É que quando olhamos para o texto, obviamente percebemos que Paulo está a lembrar que Abraão, que por todos é reconhecido como o pai da fé, o pai da nação de Israel, não teve uma experiência igual àquela que agora estes homens, estas doutrinas estavam a desafiar estes irmãos da Galácia a cumprirem. Ou seja, Abraão teve um relacionamento com Deus não no cumprimento de uma lei que ainda não tinha, mas através de uma experiência de fé. Aliás, o versículo 8 é muito interessante porque ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, porque através de Abraão tinha sido prometido que iriam ser bênção para muitas nações, diz o versículo que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, Abraão teve uma experiência de fé baseado na revelação que Deus trouxe ao seu coração deste Evangelho puro, verdadeiro, dependente da graça de Deus e não do cumprimento de uma experiência de fé, uma justificação pela fé. E por isso ele vem mais à frente dizer, no versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não precede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E termina lembrando que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Ou seja, Abraão fez parte de um processo. Deus incluiu Abraão num processo de salvação que tinha como alvo não o cumprimento da lei, mas uma experiência de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é interessante como Paulo vai buscar esta figura inquestionável para aqueles que também estavam a fascinar os Gálatas, para explicar exatamente o que é importante. A experiência de fé autêntica, verdadeira, exclusiva em Jesus Cristo. Creio eu, amados, e tenho pensado sobre isso nestes dias, que atualmente estes desvios, estes fascínios estão aí, obviamente, e alguns também embelezados e camuflados através de algumas doutrinas que nos podem levar, de facto, a ficarmos fascinados e a desviarmos daquilo que, de facto, é essencial. Uma experiência de fé totalmente dependente de Jesus Cristo, alicerçada em Jesus Cristo, o único que, de facto, nos justifica e que nos traz salvação. Creio eu que, tal como naqueles dias, também hoje, algumas doutrinas que subtilmente chegam até nós, nos têm tirado o foco e, pela sua intensidade
e pela forma como alguns até as vivem, sejam elas quais forem. E aqui temos doutrinas e gente a fascinar de todos os setores, quer do setor conservador, quer do setor liberal. Existe para tudo, mas de facto experiências que levam alguns a ficarem fascinados e a perderem o foco, que curiosamente Paulo aqui naturalmente, e não podia deixar de ser de outra forma, vem lembrar. Abraão teve uma experiência de fé autêntica. Abraão teve uma previsão do Evangelho. E se há um lugar onde nós podemos entender que Abraão entendeu isso e compreendeu isso, foi no Monte Moriá com o seu filho Isaque, onde Deus, de uma forma clara, lhe apresentou a mensagem do Evangelho, que não estava dependente das suas obras, mas dependente da graça de Deus, e que hoje entendemos claramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amados, qualquer coisa que mais impressionante que seja, por mais fascinante que seja, que em qualquer momento nos desvie a nossa atenção de que a nossa fé tem um autor, tem um alicerce, é Jesus Cristo, que a nossa vida tem que ser vivida tal como o apóstolo Paulo já lembrou, crucificados com Cristo e vivendo cada dia, não na nossa dependência, não no nosso desempenho, mas na total dependência desta experiência de fé em Jesus Cristo. Qualquer coisa que nos leve para esse caminho deve ser rejeitada. Creio que Paulo é muito claro nesta palavra e creio que nós devemos pensar seriamente, avaliar seriamente no nosso caminho o que é que anda a acontecer. Fica esta reflexão para nós hoje, com o desejo de um dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.